Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast para nossa segunda edição dessa segunda-feira, 24 de fevereiro. A gente vai mergulhar hoje num tema, bem urgente, a crise do consumo insustentável. Será que a gente está mesmo consumindo mais do que o planeta aguenta? Com certeza. Se a gente imaginar que a Terra tem um limite de recursos, que ela pode, regenerar todo ano, como se fosse um salário, né? Atualmente a gente está gastando bem mais rápido do que a Terra consegue repor, o que leva a um déficit ambiental bem preocupante. É como se a gente estivesse no cheque especial ambiental usando o crédito do futuro. E além do dia da sobrecarga da Terra, você pode explicar para os nossos ouvintes o que significa isso? Claro. O dia da sobrecarga da Terra, ele marca basicamente a data em que a demanda da humanidade por recursos naturais ultrapassa a capacidade do planeta de regenerar esses recursos no ano. Então, por exemplo, em 1970, essa data era lá em dezembro. Só que em 2024, a gente atingiu essa marca já no dia 1º de agosto. 1º de agosto. É impressionante como essa data se antecipou em poucas décadas, né? Quais são as consequências da gente viver no vermelho ambientalmente por tanto tempo? Essa sobrecarga, ou overshoot, como se fala em inglês, ela leva à perda de biodiversidade, ao esgotamento de recursos vitais, como água, solo fértil, e ameaça a nossa própria sobrevivência a longo prazo, né? Como se a gente estivesse, corroendo as bases da nossa própria casa. E quando a gente analisa o consumo por países, a gente vê que o problema não é distribuir igualmente, né? Exatamente. Nações ricas, como Catar e Luxemburgo, eles esgotam seus recursos anuais já em fevereiro. Os Estados Unidos, por exemplo, precisariam de 5 planetas Terra para sustentar o padrão de consumo atual. É um contraste, né, gritante com a realidade de muitos países. 5 planetas. Realmente um número que faz a gente pensar, né? E o Brasil? Como que o Brasil se encaixa nesse cenário? O Brasil, apesar de não estar no topo dessa lista, né, ele ainda consome cerca de 70% em cima da capacidade de reposição da Terra. A gente está mais próximo da média global, mas ainda longe de um padrão sustentável. Ou seja, a gente tem um longo caminho a percorrer em direção a um consumo mais consciente, né? E aí eu te pergunto, será que o crescimento econômico, principalmente em países em desenvolvimento, precisa ser sinônimo de consumo desenfreado? É um desafio, né? Um desafio real. A gente vê, por exemplo, com a ascensão das classes médias em países como a Índia, o próprio Brasil, o poder de compra aumenta. Mas sem a devida conscientização, isso pode levar a uma pressão ainda maior sobre os recursos naturais. E aí entra o conceito de consumo consciente, né? Mas na prática, o que significa consumir de forma consciente? É simplesmente comprar menos coisas. Consumir conscientemente vai muito além de reduzir o consumo. Significa repensar nossos hábitos, fazer escolhas mais responsáveis e entender o impacto das nossas decisões. Em outras palavras, né? Consumir de forma diferente, com mais atenção à origem, produção, descarte dos produtos que a gente utiliza. Entendi. Não se trata apenas de consumir menos, mas de consumir melhor. Você poderia dar alguns exemplos práticos de como a gente pode aplicar o consumo consciente no dia a dia? Claro. Um exemplo crucial é a redução do desperdício de alimentos. As suas fontes mencionam que uma quantidade enorme de comida é descartada antes mesmo de chegar ao consumidor final. Pequenas atitudes como planejar melhor as compras, aproveitar as sobras, armazenar os alimentos corretamente, já fazem uma grande diferença. Faz sentido. Evitar o desperdício já é um grande passo. Mas na hora de comprar, né? Quais outros aspectos a gente deve considerar? Outro ponto importante é a busca por produtos e empresas que pratiquem a sustentabilidade. Priorizar empresas que investem em tecnologias limpas, que utilizam materiais reciclados, que se preocupam com o impacto social e ambiental da sua produção. É uma forma da gente votar, né, com o nosso bolso para um futuro mais sustentável. É como se cada compra fosse um voto a favor de um modelo de produção mais responsável. E a tecnologia? Como que a tecnologia pode contribuir para essa mudança? A tecnologia tem um papel fundamental. A gente pode pensar, por exemplo, nas energias renováveis, como a solar, a eólica, que podem substituir fontes de energia mais poluentes. Imagina casas com painéis solares, carros elétricos se tornando mais acessíveis, cidades inteligentes, né, que usam a tecnologia para otimizar o consumo de recursos. Uma mudança completa na maneira como a gente vive e consome energia, né? E já que falamos em repensar nossos hábitos, como a gente pode aplicar o consumo consciente em outros setores, tipo vestuário? A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, né? Optar por roupas de qualidade, duráveis, que você realmente vai usar por bastante tempo é essencial. Buscar marcas que usam materiais ecológicos, que se preocupam com as condições de trabalho na sua cadeia produtiva, também faz a diferença. Ou seja, é preciso olhar para a história por trás da roupa, né? Para o processo de produção, para o impacto social e ambiental daquilo que a gente veste. E em relação à alimentação, além de evitar o desperdício, o que mais a gente pode fazer? A produção de alimentos tem um impacto ambiental gigantesco. Reduzir o consumo de carne, especialmente a carne vermelha, é uma das ações mais eficazes que a gente pode tomar. Priorizar alimentos orgânicos produzidos localmente e reduzir o consumo de produtos processados e industrializados também são medidas
importantes. Então, pequenas mudanças nos nossos hábitos alimentares podem ter um grande impacto positivo para o planeta. Mas e os governos, né? Qual o papel deles nessa transição para um modelo de consumo mais sustentável? Os governos, eles têm um papel fundamental na criação de políticas públicas que incentivem a produção e o consumo sustentáveis. Isso inclui investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, criar incentivos fiscais para empresas que adotam práticas mais limpas, regulamentar o descarte de resíduos, promover a educação ambiental, conscientizar a população sobre a importância do consumo consciente. Ou seja, é preciso uma ação conjunta de governos, empresas e cidadãos para que essa mudança aconteça de forma efetiva. E falando em cidadãos, qual a importância da nossa participação individual nesse processo? Cada um de nós tem um papel fundamental. É preciso se informar, questionar, fazer escolhas conscientes, cobrar ações dos governos, das empresas, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. A mudança individual, quando multiplicada por milhões de pessoas, tem um poder de transformar o mundo. É verdade, é a responsabilidade de todos. Eu queria destacar a importância da gente buscar informações confiáveis sobre o tema do consumo sustentável. Que fontes você recomendaria para os nossos ouvintes? Existem diversos livros, documentários, sites que abordam o tema de forma mais aprofundada, né? O livro A História das Coisas, da Anne Leonard, é uma ótima introdução ao ciclo de vida dos produtos e ao impacto do consumo. O documentário Minimalism, disponível na Netflix, nos convida a repensar nossa relação com os bens materiais. Ótimas dicas. E para quem quiser se aprofundar no conceito de pegada ecológica e calcular o impacto do seu estilo de vida no planeta, eu recomendo o site da Global Footprint Network. Lá vocês encontram ferramentas e informações para entender melhor o seu consumo e como torná-lo mais sustentável. É importante lembrar, né, que o problema não está só na quantidade que a gente consome, mas também nos padrões de consumo. Interessante. Você pode explicar um pouco mais sobre essa diferença? Claro. Imagina, por exemplo, uma família grande num país em desenvolvimento, né? Essa família pode consumir mais alimentos em termos de quantidade do que uma pessoa que vive sozinha num país rico. Só que o impacto ambiental da dieta rica em carne, produtos processados do indivíduo no país rico, pode ser muito maior. Entendi. É a qualidade do consumo, né? O tipo de produto que a gente escolhe que realmente faz a diferença. E nesse sentido, como a tecnologia pode ajudar na construção de um futuro com um consumo mais sustentável? A tecnologia é uma ferramenta poderosa, né? Imagina, por exemplo, novas tecnologias agrícolas que aumentam a produção de alimentos com menor impacto ambiental. Ou, sei lá, aplicativos e plataformas online que conectam consumidores a produtores locais, incentivando o consumo de alimentos frescos, reduzindo o desperdício. Sim, e também as energias renováveis, né, como a solar e a eólica, que podem substituir as fontes de energia mais poluentes. É como trocar um carro movido a gasolina por um carro elétrico, né? Exatamente. E não podemos esquecer da economia circular, né? Que busca reutilizar, reciclar materiais, diminuindo a necessidade de extração de novos recursos naturais. Então, em vez de descartar, a gente pode transformar o que já existe em algo novo, útil. Falando em economia circular, me lembrei de um documentário que eu assisti sobre o problema do plástico nos oceanos. É assustador pensar na quantidade de lixo que a gente produz, como isso impacta a vida marinha. O plástico é um exemplo emblemático do nosso consumo desenfreado. A produção em massa de produtos descartáveis, muitas vezes utilizados por poucos minutos, gera um volume enorme de lixo que leva séculos para se decompor no ambiente. E grande parte desse plástico acaba nos oceanos contaminando a água, prejudicando os animais marinhos, entrando na cadeia alimentar. É como se a gente estivesse sufocando os oceanos com plástico, né? E qual o caminho para reverter essa situação? A solução passa por uma mudança de comportamento, tanto dos consumidores quanto das empresas. A gente precisa reduzir o consumo de plástico descartável, buscando alternativas reutilizáveis, e as empresas precisam desenvolver embalagens mais sustentáveis e investir em sistemas de coleta e reciclagem mais eficientes. Ou seja, mais uma vez, a solução exige um esforço conjunto. Mas além de mudar nossos hábitos de consumo, a gente precisa também mudar a nossa mentalidade, não é? Com certeza. É preciso romper com a cultura do consumismo, do descartável, do ter em detrimento do ser, né? Resgatar valores como a simplicidade, o desapego material e o respeito pela natureza. É um desafio cultural, educacional, enorme. Como que a gente pode promover essa mudança de mentalidade nas novas gerações? A educação é chave para formar cidadãos conscientes, engajados na construção de um futuro sustentável. A gente precisa ensinar desde cedo sobre a importância da preservação ambiental, do consumo responsável, da busca por alternativas mais justas
sustentáveis e equilibradas para o planeta. E também conscientizar gerações mais velhas, né? Que cresceram num contexto de abundância, de consumismo desenfreado. Como que a gente pode sensibilizá-las para a importância do consumo consciente? É preciso mostrar que a felicidade ela não está associada ao acúmulo de bens materiais, mas sim à qualidade de vida, às relações interpessoais, ao contato com a natureza. É possível viver bem consumindo menos e de forma mais consciente, priorizando experiências, valores que realmente importam. A gente já explorou bastante o problema, mas agora, na prática, como construir um futuro mais verde? Por onde a gente começa? Um bom ponto de partida é a gente observar os nossos hábitos diários. Pequenas mudanças individuais, elas já fazem a diferença. Imagina, por exemplo, reduzir o consumo de carne, priorizar produtos de empresas com práticas sustentáveis, evitar o desperdício de alimentos, optar por transporte público ou bicicleta. Sim, são ações individuais importantes. Mas pensando em larga escala, qual o papel dos governos e as empresas nessa transformação para um futuro mais sustentável? Os governos eles têm um papel crucial na criação de políticas públicas que incentivem a produção e consumo sustentáveis, né? Isso pode incluir investir em energias renováveis, regulamentar o descarte de resíduos, promover a agricultura sustentável, oferecer incentivos fiscais para empresas que adotam práticas ecologicamente corretas. É como criar um ambiente favorável para a sustentabilidade florescer. E as empresas, né? Além de buscarem modelos de produção mais sustentáveis, elas também podem atuar na conscientização dos consumidores, né? Sem dúvida. Elas podem, por exemplo, oferecer embalagens retornáveis, investir em campanhas de comunicação que promovam o consumo consciente, desenvolver produtos mais duráveis, com menor impacto ambiental. É como se as empresas se tornassem parceiras dos consumidores nessa jornada, né, rumo à sustentabilidade. E falando em conscientização, qual a importância da educação nesse processo de transformação? A educação é fundamental para formar cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro sustentável. A gente precisa ensinar desde cedo sobre a importância da preservação ambiental, do consumo responsável, da busca por alternativas mais justas e equilibradas para o planeta. É como plantar sementes de sustentabilidade, né? Nas mentes das futuras gerações. Verdade. As crianças de hoje serão os adultos de amanhã. E é crucial que elas cresçam com essa consciência ambiental enraizada. Mas além da educação ambiental, a sustentabilidade também passa por uma questão de justiça social, né? Exatamente. Os impactos da crise ambiental, eles afetam de forma desigual os diferentes grupos da sociedade. As populações mais pobres, mais vulneráveis, são as que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas, da poluição, da escassez de recursos naturais. É como se a conta da crise ambiental fosse paga, né? Injustamente pelos mais pobres, enquanto os mais ricos continuam consumindo de forma descontrolada. É por isso que a busca por um futuro sustentável precisa estar alinhada à promoção da justiça social, garantindo que todos tenham acesso aos recursos básicos e a um ambiente saudável, né? Sustentabilidade sem justiça social não é sustentabilidade completa. Um futuro mais verde e justo é possível, e cada um de nós tem um papel fundamental nessa jornada. Agradecemos a sua participação no podcast de hoje. E lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados, ao meio-dia. Esperamos você na próxima.